As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. João, capítulo de número 8, versos 31 ao 36. Leia comigo. Então, Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Para início de reflexão, eu trago duas anotações para ajudarem na compreensão do sermão. A primeira é inspirada na letra da canção O Tamanho de Deus, lançada por Ziza Fernandes, cantora, compositora, pianista e musicoterapeuta cristã católica, que possui mais de 13 álbuns gravados numa discografia que conta também com 4 CDs em espanhol e 2 em italiano. Olha o céu de longe, mas parece um algodão. Olho o céu de longe, mas parece um algodão. Se é lá onde Deus mora, onde é que está o chão? Se Deus voa depressa do Brasil até o Japão, ele não paga passagem para andar de avião? Me dizem que ele é grande, mas seria tão gordo assim? Pois se eu olho aqui, debaixo a sua barriga não tem fim. Na verdade, Deus é grande mesmo, até demais. Porém, a sua grandeza se esconde na alegria e na paz. A segunda anotação é baseada no livro Histórias que o Vovô Conta, do professor Felipe Aquino, publicado pela editora Creófas em 2018. Uma criança perguntou ao pai, à mãe: qual o tamanho de Deus? Então, ao olhar para o céu, elas avistaram um avião e perguntaram à criança: que tamanho tem aquele avião? A criança disse: pequeno, quase não dá para ver. Então, o pai e a mãe a levaram a um aeroporto e, ao chegarem próximo de um avião, perguntaram: e agora, qual o tamanho desse? A criança respondeu: nossa, é enorme! Pai e mãe então disseram: assim é Deus. O tamanho de Deus vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você está dele, maior ele será na sua vida. Eu achei importante trazer essas duas anotações por se tratar de expressões variáveis e infinitas de grandeza, a depender do ângulo de visão e percepção da pessoa que está a observar o objeto naquele espaço-tempo. Lemos no Salmos 34, verso 8: procure descobrir por você mesma como o Senhor Deus é bom. Feliz aquela pessoa que encontra segurança nele. Portanto, o conhecimento de Deus se dá por pesquisa ou
investigação, ou seja, por um processo sistemático para a construção do conhecimento, gerando novos conhecimentos que desenvolvem, colaboram, reproduzem, refutam, ampliam, detalham, atualizam o conhecimento pré-existente, servindo tanto para a pessoa ou grupo de pessoa que o conhece, para a sociedade na qual essa pessoa desenvolve o seu conhecimento sobre Deus. As variedades e infinitudes da plenitude, a grandeza de Deus, não está emparedada pela briga da humanidade, do Éden aos nossos dias, em busca de uma reconstrução da humanidade apartada do Evangelho de Jesus Cristo, mas fundamentada nos interesses políticos de Constantino, na Bíblia escrita por mãos humanas, quiçá nos códigos morais que ignoram contextos e não conseguem engaiolar a densidade humana revelada em bilhões de sinapses impactadas por relações emocionais instáveis e oca de um vazio imensurável, que o Fyodor Dostoiévski, um dos maiores romancistas, pensadores e psicólogos da história, classificou ser do tamanho de Deus, aprisionada por outro vazio tão grande quanto pensava haver encontrado a liberdade e a certeza de se firmar como ser o espaço da liberdade, a ausência de certeza. Temos o não ter certeza, nós tememos o não ter certezas. Por isso a gente troca a beleza, o prazer, a liberdade do voo livre por gaiolas. Por isso, como acabamos de cantar, pastora Ruth, a gente não é muito adepto, nessa liberdade, do pássaro, porque a gente, irmã Francisca, nós queremos ter certezas e ninguém tem certezas de nada, não é? Eu sempre converso com as pessoas e é uma coisa interessante, Ai, como é que vai ser o meu futuro? Ai, meu Deus do céu, e quando eu ficar velho, quem vai cuidar de mim? Ninguém sabe de nada, a gente não tem certeza de nada. Então, quando a gente tem essa preocupação, de certeza, a gente fica mais preso a uma gaiola, achando que tem certeza de alguma coisa, mas na verdade não tem. O psicanalista, educador, teólogo, escritor e pastor presbiteriano, o mineiro Rubem Alves, escreveu: sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só conhece se houver o voo, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. As pessoas querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas, por isso trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Então, voar é bom, é maravilhoso, mas causa incertezas. E por isso as pessoas, nós não queremos voar, A gente prefere ficar preso a uma redoma, preso a uma gaiola, do que buscar novos horizontes, buscar conhecer a Deus de uma forma diferente, pesquisar, estudar. A gente fica naquela mesmice. A gente se prende em gaiolas porque nelas vemos as certezas de grandes verdades para o aperfeiçoamento das pessoas quanto às condutas éticas, morais e religiosas.
Porém, no entanto, a própria sociedade, no exercício das suas funções, desvia o sentido dos códigos. Um exemplo, continuam sendo a religiosidade, condenada por Jesus. Lembra que Jesus ocupou boa parte do seu ministério censurando os religiosos? Não é assim, deixa esse legalismo, isso aí não vai levar ao céu, não é? Isso não leva a nada. Tá vendo aqui essas prostitutas, esses ladrões? Eles precederão a vocês no reino dos céus. Está tudo errado, vocês não podem continuar desse jeito. Mas a gente continua até hoje presos à religiosidade, exercida em flagrante contradição com os avanços do ser humano, a multiforme graça e infinita bondade de Deus. Apartada da cultura geral, a religiosidade leva um contingente, um monte de pessoas a entrar e sair mecanicamente, não é, de seus templos, igrejas, com a mente fixada naquilo que ouviram e conservam das tradições humanas. Já no tempo de Jesus era assim. Hoje continua a mesma coisa. A pessoa vem na igreja, sai da igreja, entra no templo, sai do templo, vai na campanha, sai da campanha, faz oração, sai da oração, não é assim? Dizima, deixa de dizimar, enfim, não é? Nasce, cresce, morre, sempre com aquele ritual, não é? Aonde que a gente deve adorar a Deus? Como que a gente deve adorar a Deus? Deve adorar a Deus aqui ou acolá? Deve adorar a Deus nessa igreja ou na igreja de lá? Não é assim? Jesus alertou que a sádica governança política manipula e mantém as pessoas atadas ao passado arcaico, às tradições obsoletas de culto, quando o certo é adorar a Deus em espírito e em verdade. Não há razão das inúmeras inquietações que a gente tem nos dias de hoje, que leva a uma certeza incerta, não é? Tem que adorar a Deus assim, tem que adorar a Deus assado, tem que ir nessa igreja, tem que deixar de ir naquela. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, em qualquer tempo e em qualquer lugar. A ignorância, o sectarismo, o terror e os preconceitos, a fé cega continua fazendo parte da religiosidade de muita gente, que é alimentada pelo ódio, que divide, desumaniza e elimina grupos e pessoas. E aqui eu vou explicar, que talvez você possa não entender essa linguagem mais complexa. O que eu quero dizer aqui? A fé cega, ela continua fazendo parte da religiosidade das pessoas, nas nossas igrejas, no nosso meio. Essa fé cega, ela é alimentada pelo ódio. Não é assim? Quanto ódio a gente vê, não é? Nos dias de hoje. O vizinho, não é? Que é cristão, a vizinha que é crente, enfim, mas não fala com a outra. Dentro da igreja não tem aquele grupinho, aquela panelinha, né? Um não fala com o outro, um tá de mal daqui, de mal dali. E o que é isso? Não é? Isso é o ódio que divide as pessoas. A pessoa, a pretexto de uma conversão, a pretexto de ser crente, agora ela deixa de falar com todo mundo. Não é assim? Separa. Não é? Se a mulher, a pretexto de que aceitou a Cristo, começa a brigar com o homem, não é? Com o marido. E vice-versa. Filhos, né, são enxotados, não é? Porque, enfim, aceitaram a Cristo, e vice-versa. Esses dias eu trabalhava com um irmão e ele dizendo, né? Falou, olha, meu Deus do céu, como a gente era ignorante. Quando eu me converti,
eu praticamente afastei de todos os meus amigos, de todas as pessoas. Que coisa, né? Agora que eu comecei a pesquisar e ver como é o Evangelho, então assim, mas para que isso? Não precisava disso. E ele falando, né, que às vezes tem pessoas que assim são tão amáveis, não é? De você conversar, você vê o Evangelho, a bênção, a graça de Deus na vida da pessoa, no comportamento, naquela coisa boa, fala com todo mundo, abraça todo mundo, não é assim? Mas tem aquela pessoa, pastora Ruth, que é chata ao extremo. É o dia inteiro enchendo o saco em nome de Deus. E é uma coisa, irmã Francisca, que é ruim da gente ouvir, né? Porque tudo que você faz para a pessoa é pecado. Tudo, não é? Ah, se você, sei lá, né, tá de sapato, não, mas você não pode estar de sapato, tá de chinelo. A Sofia ali tá com 2 lacinhos, né, na cabeça, né? Aí eu lembro que nós fomos num evento, lembra, pastora Ruth? Que o pastor chamou, né, uns lacinhos daquele ali como porcaria, né, num evento público, ofendendo uma pessoa que lá na igreja estava. Então, é isso. E aí, às vezes, nós desumanizamos a pessoa. Desumanizar é o quê? Não é? Eu vejo ali a irmã Francisca e começo a desumanizar ela, não é? Ela não passa mais a ser uma pessoa, né? Ah, é aquela mulher. Ah, é aquela chata. Ah, é aquela isso. Ah, é aquela... Não é assim? E às vezes, dependendo da situação, a gente demoniza a pessoa. Não é assim? Não é? E a partir do momento que eu caracterizo, isso tem muito nas redes sociais, não é? Principalmente em relação a autoridades. E muitos crentes, né, fazendo esse mal, essa coisa diabólica. Que eu pego, por exemplo, faço um meme. Ah, eu não gosto do prefeito, por exemplo. Né? Ou de um pastor, ou de um líder, de uma pessoa, enfim, que é do meu círculo de amizade. Aí eu faço um meme, né? Coloco um olho sangrento nele, coloco um chifrinho, né, na foto da pessoa. Então, isso é desumanizar a pessoa, porque aí é mais fácil eu xingar a pessoa, porque ela passa a ser um demônio, não é assim? Ela passa a ser do inferno, ela passa a ser das trevas, e daqui uns dias o que eu faço? É muito mais fácil eu ou alguma outra pessoa, irmã Francisca, ir lá e tirar a vida da pessoa. Porque não está matando uma pessoa, está matando o demônio. Então a igreja, infelizmente, os templos, a religiosidade leva a isso. A dividir, desumanizar e eliminar grupos e pessoas. Nas gaiolas, temos a certeza de que emparedamos, amoldamos, de que trouxemos para junto de nós Deus. Olha que coisa interessante. Por que a gente gosta de gaiola? Não é? Vamos dizer que aqui, essas 4 paredes são a gaiola, não é? Aí a gente tem a certeza, irmã Francisca, se chover não vai molhar, não é? Não é assim? E a gente tem a certeza de que Deus está aqui, né? Do nosso jeito, né? Na nossa liturgia, do nosso modo. Achamos que a coisa é assim. E tem muita gente que não tem conhecimento, que acredita piamente que dentro de uma gaiola Deus está ali, junto dele. Então aqui, pastora Ruth, é a nossa gaiola. Se tiver um vizinho, irmã Francisca, falando em nome de Deus, ele não é de Deus, porque ele tem que estar na nossa gaiola. Se não tiver no meu jeito, na minha gaiola, não é de Deus, porque Deus está aqui. É o nosso Deus, é o meu Deus, é o Deus dessa igreja, é o Deus desse templo, é o Deus desse pastor. O reduzimos, quando a gente pensa assim, reduzimos Deus à nossa cegueira espiritual. O vemos na longitude ignorante da religiosidade preconceituosa, por meio dos milagres, das curas, das libertações, da prosperidade e riquezas, da politicagem e, por fim, do ódio ao inimigo, como é compreendida e justificada as ações de extermínio e do domínio sobre qualquer pessoa que, liberta dessa gaiola, voe sobre o espaço da liberdade, a ausência de incerteza. Então,
Qualquer pessoa que sai dessa gaiola, que não segue esse padrão, que está ali daquela gaiola, esse padrão do cristianismo, de Constantino, o que acontece? Você recebe as pedradas, não é assim? Está desviado, não é de Deus, onde já se viu, olha o que prega, olha o que faz. Deus não tem essa conformidade da nossa gaiola. Deus é imensurável, é mais bem compreendido na quântica das incertezas. Deus não é compreendido na nossa certeza, nas coisas humanas. Ele é compreendido nas incertezas. Para a gente concluir, Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. O Senhor Deus diz, olha só, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Então não adianta a gente fazer uma gaiola e achar que está tudo certo e querer trazer Deus e colocar Deus dentro daquela nossa gaiola, daquele nosso conhecimento da vida tão abstrata, da vida tão curta, tão efêmera que a gente tem. Não há um ser humano, e não houve, não há e não haverá um ser humano capaz de compreender toda a plenitude de Deus e dizer, olha, isso é certo, isso é errado. Não há. Deus é muito grande. Ele não cabe, por exemplo, dentro da Bíblia, não é? Tem gente que acha que a Bíblia é tudo, e não é. Deus não cabe ali dentro. A Bíblia contém ali a palavra de Deus, mas ela não é na essência a totalidade da palavra de Deus. Mas a gente tem essa ignorância, não é? Nesses e nos outros tempos, que acha que a Bíblia é aquela gaiola, aquela caixa de promessa que está ali, todo o potencial, né? Deus está ali. Houve uma época, né? Agora acho que não tem mais isso, porque, por exemplo, nem Bíblia impressa aqui, faz muitos anos que eu não uso Bíblia impressa. Acho que, se não me engano, pensar aqui, acho que desde 1990, não é? Que surgiu ali já os primeiros celulares, já andava com computadores, eu não utilizo Bíblia impressa. É muito mais tranquilo se usar de outra forma. Então quem não tem o computador, enfim, tranquilo, usa ela. Mas a gente viveu uma época que a Bíblia era, até hoje, né, um amuleto, não é? Vai ter, se tiver um assalto, se tiver com a Bíblia, você vai ser salvo. Então, não, eu vou ser salvo, né, irmã Francisca, do mal se eu tiver com Deus. Então, é Deus. Então, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a totalidade da palavra de Deus. Mas a gente tem essa questão, né, do amuleto, e por aí vai, né? Então, tem pessoas que a gaiola dele é a gravata, não é? Outros é o paletó, não é? Outro é o lenço, não é? E aí, por aí, outro é o chapéu. Mas eu prefiro voar livre, não é? Jogar na existência, né, da minha vida, para eu conhecer essa quântica do Senhor nosso Deus, essa coisa imensurável. Estou com 55 anos, irmã Francisca. Posso viver mais 55 anos que eu não vou conhecer tudo de Deus. A cada dia, pastora Ruth, Ele me surpreenderá. Então isso é viver fora das gaiolas. Isso é voar da incerteza e saber que na incerteza Deus, Ele se manifesta muito melhor para mim e na minha vida. Querido Deus, louvo o Teu nome por essa oportunidade que Tu nos deste, a oportunidade de nós pensarmos um pouco acerca da Sua existência, do Seu cuidado, da Sua presença na nossa vida e pensar um pouco dessa dimensão tão imensurável que és Tu, a Tua própria essência. Meu Deus, nos abençoa sempre, dando-nos condições
para que a gente possa estudar, aprender, pesquisar, receber na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, essa bênção que é a tua presença, essa bênção que é a tua graça, essa bênção que é o teu evangelho. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, meu Deus. E que esta palavra, ela encontre lugar primeiramente na minha vida e possa encontrar um lugar, uma guarida na vida dos irmãos, das irmãs presentes e dos irmãos, das irmãs, daquelas pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, seja agora ao vivo ou que nos acompanhará, Senhor, no decorrer dos dias. Eu quero ainda pedir a tua graça, a tua bênção sobre a vida das pessoas que estão com dificuldades, com problemas, que a tua bênção possa, Senhor, de uma forma especial, entrar na vida dessa pessoa também. Eu vejo que o meu tio Luiz Rosa interage conosco, ele que completou aniversário nesses dias, ontem, que tu possa abençoá-lo grandemente, que ele possa continuar sendo essa bênção que é na minha vida, na vida de toda a nossa família, Senhor. Abençoa ele grandemente, a sua esposa, minha tia Ernestina, todos os seus filhos, abençoa grandemente netos, netas, toma nas tuas mãos seus companheiros de trabalho, abençoa, Senhor, os seus negócios, toma nas tuas mãos. E ao falar do meu tio, eu apresento toda a minha parentela, tios, tias, primos, abençoa grandemente meus colegas de trabalho, Senhor, a minha mãe que está lá em Paranavaí, tu sabe que ela tem os problemas de saúde, o Pietro Natan, que não encontra-se bem, abençoe ele grandemente, seus pais, dá, Senhor, da tua graça, da tua bênção, a escola, lá onde ele estuda, toda ali o corpo docente, alunos, eu te peço no nome de Jesus. Amém.